Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando a seguinte frase, abre aspas. É por isso que não devemos confiar nas traduções da Bíblia, tá? Fecha aspas, né? Então você que talvez é um estudante aí do grego, do hebraico e tal, ou você que convive em algum grupo aí, você com certeza já ouviu essa frase. E aqui eu vou estar trazendo um exemplo que mostra claramente essa percepção que as pessoas têm. Vou estar mostrando um texto difícil aqui, complicado, né? Que as pessoas podem muito bem ter essa percepção de que realmente você não precisa, não deve confiar nas traduções bíblicas. Um estudioso já falou exatamente que se você lê apenas o texto bíblico através das traduções, é como se você assistisse a um filme em preto e branco, né? E quando você conhece as línguas originais, é como se você assistisse aquele mesmo filme, só que em colorido, né, em cores. E aí e também a resolução diferente, né? Como agora se você assistisse, por exemplo, você assiste em preto e branco lá na televisão que chegou no Brasil em 1950, a televisão preto e branca, né? E aí você começa a assistir daquele jeito ali, sem cor, sem vida, nada. Você consegue perceber a mesma história tranquilo. Então, se você não sabe a língua original, o enredo ali, os personagens, você pega na hora, você sabe o que está acontecendo, você não precisa de texto original para saber disso aí. Agora, por exemplo, se você quiser assistir ao mesmo filme, como disse esse estudioso, né? Se você quiser assistir esse mesmo filme numa perspectiva colorida, ali em 4K, resolução aí, ou as melhores resoluções que você tem hoje, né? Aí, nitidez que você consegue enxergar os poros da pele da pessoa, você consegue enxergar todos os detalhes, saber que cor a roupa que a pessoa está. Aí você vai para o colorido, né? A TV colorida chegou aqui no Brasil em 1980, né? A preto e branco em 1950 e a colorida 1980 em São Paulo, não em todos os lugares. Então é isso. E aí a gente vai estar analisando essa questão. A gente sabe que nossas traduções elas apresentam problemas. Tem textos que são conflitantes entre si, de uma tradução para outra, isso aí é fato, não tem como negar, eles são conflitantes, não estão dizendo a mesma coisa. Você tem aí, por exemplo, quando você não tem acesso às línguas originais, você tem que realmente confiar cegamente em uma comissão que fez a tradução, em algum tradutor. Isso aí é claro, você não pode fazer outra coisa. É crer, é a crença, né? Crer cegamente que ele fez uma boa tradução. E aí, baseado nessa questão, como eu disse, eu vou trazer exatamente um texto aqui que mostra exatamente essa percepção que as pessoas têm. Atos capítulo 1, versículo 21, nós temos aquele texto lá que o Pedro vai dizer, portanto, é necessário que agora a gente escolha um dos homens que esteve conosco aqui, para que ele ocupe esse ministério, uma vez que o Judas saiu, né, abandonou esse ministério e ficou essa vaga aqui, né. Então é isso, aí eu coloquei aqui a temática, Jesus viveu entre nós ou Jesus entrou e saiu? Quando você vai para a tradução que talvez você tenha em mãos agora, pode abrir aí, você vai encontrar que Jesus, nas palavras de Pedro, quando ele está comentando, ele vai dizer, vamos escolher um dos homens que viveram aqui, que estiveram entre nós todo esse tempo, todo o tempo que Jesus esteve entre nós, nos acompanharam, esteve ali acompanhando a vida de Jesus, durante todo o tempo que o Senhor esteve entre nós, andou entre nós, enfim. Quando você vai para o texto grego lá, não tem essa expressão andou entre nós, você vai ter apenas a expressão que ele entrou e saiu, né? Dois verbos, o verbo entrar e o verbo saiu. Só que o tradutor não colocou isso, e a gente vai já olhar isso aqui rapidão, parece um erro grave de tradução, a gente vai andar um pouquinho aqui sobre isso. Nós temos o texto, portanto é necessário que, é uma necessidade, alguns pregadores dizem que Pedro errou aqui, outros falam que ele agiu por conta própria. Não, ele está falando de uma necessidade. É necessário. E essa palavra necessária aqui, ela é importante no contexto bíblico aqui. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, veja aqui, não está escrito que ele entrou e saiu. Está escrito apenas que ele andou entre nós. E nesse sentido aqui, nós temos o texto grego, né? No texto grego, essa palavrinha em vermelho, exatamente aqui o portanto, e esse daí aqui, ó, exatamente o necessário, tá? Só para você saber aqui. E aqui são exatamente os dos homens aqui, ó, dos que viveram, ou nos acompanharam, né, viveram em companhia. Aqui, ó, nós temos o sim, né? A preposição aqui de companhia. Dos homens que nos acompanharam todo o tempo, né? E aqui nós temos a expressão aqui, ó. Nós temos a expressão, que tempo é esse? Esses homens nos acompanharam aqui, ó. Nós temos aqui em panti chronos.
em pantikrono, né? Em pantikrono significa todo o tempo, em todo o tempo. Então, a régua que Pedro coloca aqui para a escolha desse homem é o homem que andou em todo o tempo que o Senhor esteve aqui entre nós, né? E aqui embaixo, nós vamos chegar exatamente nos verbos. Nós não temos essa expressão aqui, ele andou entre nós, aqui no texto grego, limpo e seco. Nós temos o verbo entrar, né, o verbo eiselten, e o verbo sair, o verbo exelten, né? Exatamente duas formas do tempo auristo, né? E junto aqui, ó, eles estão ligados por uma conjunção, a conjunção cai, que pode ser traduzida como i, né? Nesse sentido também, mas aqui poderia ser, a ideia seria, ele entrou e saiu aqui, o tempo que o Senhor entrou e saiu. É isso que está escrito aqui. Então isso parece ser exatamente uma tradução equivocada uma percepção equivocada dos tradutores, das comissões, né? Isso parece muito bem, porque eu vou mostrar aqui que esses verbos, dessa mesma forma que a forma aurística é usada quando o autor ele quer retratar, por exemplo, o tempo aurístico ele é usado em muitas situações em coisas com significado assim, né? Coisa menos importante. Então, o autor quer falar de uma coisa rápida ali, uma ação assim, uma perspectiva que ele só viu aquilo ali e acabou, né? Aquela perspectiva do autor, ele usa o auristo, né? Por isso que ele entrou, não disse ele entrava ou entrou aqui, não. Ele quer dizer só que ele passou aqui, né? É esse movimento todo que ele quer dizer, mostrar aquela ação ali. Ele entrou e saiu. Tanto o verbo entrou quanto o verbo saiu estão no tempo auristo, fazendo exatamente esse indicativo, que o autor olhou para aquela situação completa, entrou e saiu, só isso. Aí nós temos esses dois verbos que estão no auristo, o primeiro verbo em verde significa sair e o em vermelho significa que ele entrou, né? Aliás, ao contrário, o verde significa que ele entrou e o vermelho significa que ele saiu. Onde foi que ele entrou e saiu, né? Essa questão aqui, ó. Aqui, ó. Aí nós temos aqui, ó. Nós temos F rimas, isso aqui seria entre nós, entrou e saiu entre nós. Quem entrou e saiu entre nós? O Roquírios Jesus. Aqui, ó. Roquírios Jesus. É isso. Então, esse Jesus que ele entrou e saiu entre nós, exatamente o que está escrito no texto grego. E aí, quando você olha isso aqui, se você é um estudante de grego, você consegue ver o texto original, você consegue olhar aqui, você já sabe claramente, você vai ter a percepção que isso aqui é um erro de tradução, né? E aí você vai andando um pouquinho mais aqui, eu vou mostrar exemplos. Só por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo. Essa expressão aqui, ó, em todo tempo, aqui, ó, cadê? Aqui, ó, essa expressão aqui, em pantikrono, é exatamente a expressão em todo tempo. Então a régua que o Pedro usa para a escolha desse homem, desse andron, né, dos homens aqui, a escolha de um desses homens, andron, é exatamente, né, aqui indicando a companhia, um desses homens que estiveram conosco, Remi, né? E aí nós temos o padrão, a régua que Pedro usa aqui é exatamente esse. Esse homem tem que ter andado todo o tempo, né, exatamente. E aí alguns dizem que Pedro tirou essa escolha da cabeça, tal, ele criou uma regra, não. Ele está de acordo com aquilo que Jesus disse no capítulo 15, versículo 27, e vós também testemunharão, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? Então, basicamente isso aqui. Aí você vai para essa parte aqui, né, avançando, eu vou mostrar agora os exemplos. Aí aqui o texto, já coloquei, essa parte eu já terminei explicando ali no slide anterior, mas só quero mostrar que essa primeira parte aqui é exatamente formada, essa primeira parte aqui, deixa eu pegar, essa primeira parte que está aqui em verde, é exatamente o verbo eiselten, que é formado, vem desse verbo aqui, ó, eiserhomai, né? Eiserhomai é formado pela preposição eis e o verbo erhomai, né? E vi essas questões aí. Aí, o que acontece? Quando você pega no grego básico, lá no básico do básico, você já tem certeza que essa preposição eis significa para dentro. Quando Jesus fala Jesus entrou para dentro da casa, geralmente acompanhado de um eis, né? Um verbo aí, o eis acompanhado de um verbo, sendo que ele entrou na casa e tal e tal. Crer para dentro, esse tipo de coisa assim. Então, eis significa para dentro. E aí o segundo aqui em vermelho é o verbo exelten. Exelten é exatamente o verbo sair. Ele vem do verbo aqui, do verbo exerhomai, ó. Perceba que aqui, né, nesse verbo aqui, ó, perceba que aqui, no primeiro verbo você tem a conjunção, a preposição eis,
No segundo, você tem a preposição ek, para fora. Quando alguém quer zombar da sua cara, dizer que você não interpretou direito o texto, ou não tem capacidade de interpretar, ele vai dizer que você fez uma exegese, né? É isso aqui, ó, é mais ou menos isso. Você colocou sua ideia para dentro do texto, né? Você entrou, né, com a sua ideia, colocou para dentro do texto. Quando alguém quer dizer que você é muito bom, que você interpretou corretamente, ele vai dizer que você fez uma exegese, a exegese ela é composta também da preposição ek aqui, né? Dessa forma, né? Ex. E aí é isso, tá? Então vou mostrar agora exemplo de como esses verbos eles significam entrar e sair, e não necessariamente andar entre nós. De onde foi que o tradutor tirou essa ideia? De onde foi que a comissão tirou essa ideia para fazer isso aqui? Então vamos lá aqui avançar um pouquinho mais, vou mostrar os exemplos. Quando você vai, por exemplo, Marcos 11:11, e Jesus entrou, tá vendo? Entrou onde? Em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia. Os verbos estão aqui, os mesmos verbos. O verde entrou e o vermelho saiu. Eles estão no mesmo versículo, trabalhando com a ideia de entrar e sair, ou invertido, né? Nós temos aqui, por exemplo, João 18, depois de dizer isto, Jesus saiu, juntamente com o seu discípulo, para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. Então, aqui aparece invertido. Primeiramente, a ideia que ele saiu de algum lugar e entrou em outro, né? Os verbos estão trabalhando junto aqui. Eu trouxe aqui todas as ocorrências desse verbo dessa forma. Aí nós temos Atos 14:20. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, já que ele estava dentro da cidade, foi com Barnabé para outra cidade, para Derbe. Ou seja, entrou na cidade e saiu. A ideia de sair está expressa nessa parte aqui, nesse movimento. Estava dentro e saiu com Barnabé para outra cidade. Então é isso. Essa parte não é desse texto, né? Eu coloquei um texto de outro aqui, mas o texto está lá. Aí voltando aqui para Atos, portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, devemos escolher alguém. Aí eu trouxe exatamente o texto novamente aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Quando você pega esse texto aqui, você pega exatamente esse texto, o que vai acontecer aqui? O tradutor traduziu não como entrou e saiu, mas ele traduziu como ele entrou e saiu entre nós, que é outra questão. Aí, por que ele fez isso? Isso parece claramente um erro, né? Porém, quando você vai analisar, por exemplo, esse verbo, como é que é a estrutura aqui? A estrutura é este verbo aqui, o verbo entrar, mais uma preposição, uma conjunção cai, né, aqui, deixa eu tirar aqui porque ficou bagunçado, mais uma conjunção cai, mais o verbo sair. Essa estrutura só aparece dessa forma somente aqui, não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Então, é uma expressão, uma estrutura única do Novo Testamento. E quando você vê essa estrutura aqui junta, essa estrutura ela não significa entrar e sair necessariamente, mas aqui estamos diante de uma expressão idiomática. O que é expressão idiomática? São expressões usadas por determinados grupos, regiões, países, enfim, línguas, que essa expressão só faz sentido geralmente naquela língua, quando passa para outra, não faz sentido. Quando eu digo assim, alguém está brocado, em alguns lugares ele consegue perceber que a pessoa está morrendo de fome. Eu posso dizer, a pessoa está morrendo de fome. Também é uma situação que se eu for traduzir, aí eu vou fazer uma tradução. Então, morrendo de fome, ele morreu e morreu de fome, o que foi? Está morto mesmo? Não, é uma expressão que quer dizer que a pessoa está com muita fome. A pessoa morreu de rir, não quer dizer que ela está no caixão, mas a pessoa entende que ao ouvir aquela piada, aquela questão, ele riu abertamente. E aí são expressões idiomáticas, né? Aqui nesse caso você está diante de uma expressão idiomática formada por um verbo sair, mais uma conjunção, no caso a conjunção cai, a conjunção ir, né? Ou seja, entrou e saiu. O verbo sair, mais uma conjunção, aliás, o verbo entrar, mais uma conjunção, mais o verbo sair. Exatamente uma expressão idiomática que significa exatamente algo relacionado com o comportamento, com a convivência da pessoa, assim como o tradutor colocou aqui. Jesus andou entre nós. Né? No texto grego vai estar entrou e saiu, mas o sentido disso aqui é exatamente esse, que ele andou entre nós. Então, aqui fica a régua que Pedro colocou, o homem que nós devemos escolher, vamos escolher dentre os homens que nos acompanharam em todo o tempo, né? A composta ali da conjunção se indica companhia, ele nos acompanha em todo o tempo que o Senhor andou entre nós. Então aqui não há um erro de tradução
negativo, mas aqui existe uma expressão idiomática que significa algo parecido com o que está colocado aqui nessa tradução, que ele esteve entre nós, ou ele andou entre nós, enfim. Isso demonstra exatamente comportamento, a forma como ele andou ali, estava entre nós. Enfim, é isso, né? Jesus estava andando entre ele todo o período do ministério de Jesus, o tempo que Jesus esteve andando com os seus discípulos ali. Então, basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Não há um erro de tradução. E é por isso que a gente ainda precisa confiar nas nossas traduções. Obrigado aí por ter chegado até aqui. Se você concorda com o que eu disse, comenta aí. Se você não concorda, comenta também. A gente agradece bastante. Se você tem outra explicação, comenta aqui também. Outra obra, enfim, coloca aqui. Se você já ouviu falar dessa discussão, já conhecia isso aqui, comenta. Se você não conhecia também, deixe seu comentário. Se quiser compartilhar com alguém, se inscrever no canal e dar um joinha, aí é uma ação que depende exclusivamente da sua vontade, se você achar que é necessário. Valeu, acho que é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.